Fala galera, tudo bom? Olha só, vou fazer aqui um vídeo especialmente para o meu amigo Wagner Rosa sobre Factor Investing, que ele estava com uma dúvida. Então a gente vai pegar aqui os dados da Economática do dia 18 de abril de 2019 e a gente vai fazer aqui rapidinho para mostrar para ele como que é fácil e como que qualquer um pode investir muito rápido através dessa metodologia, tá? Então eu vou aqui nomear essas colunas, que é o cotação de 2019, o lucro por ação de 2018, os últimos 12 meses, o valor patrimonial por ação de 2018 também, nos últimos 12 meses, o dividendo pago nos últimos 365 dias e a liquidez. Então, a gente pode fazer o Factor Investing através de várias e várias formas, tá? Essa primeira forma que eu vou mostrar aqui de ser feito, ela é sobre o lucro, tá? O lucro líquido. A gente pode fazer de outras maneiras, mas eu vou mostrar essa aqui que pessoalmente é a minha favorita, tá? A gente pode fazer, aqui eu vou excluir esses dados, tá? Não vou excluir não, vou copiar, vou colar, copiar e colar, porque a gente vai fazer primeiro do lucro líquido e aqui eu posso excluir esses dois dados. Olha só. E aí, para agilizar as contas, eu vou botar aqui aquela minha formuleta de count. Então, é count, if, count C. Aqui o range que eu vou fazer é de 3 períodos. Ou seja, eu só quero as coisas que são maior que zero, tá? O lucro, liquidez e cotação. Para eu economizo tempo na hora de excluir todo mundo. Então, olha só. Vamos botar aqui agora em ordem crescente, não, decrescente, do maior para o menor. Então, todo mundo que não tiver 3 nessa coluna aqui do count, a gente vai excluir. Primeiro, deixa eu congelar o painel. Olha só quanta empresa a gente vai ter dentro desse estudo. E aqui todo o resto eu posso excluir. Você pode ver aí pela duração do vídeo, quando eu acabar essa fórmula aqui do preço sobre lucro, você vai ter formado uma carteira para permanecer 12 meses com ela. E aí no final desse ciclo de 12 meses, você vai lá e simplesmente refaz a fórmula e tira os papéis que apareceram positivamente e aqueles que não apareceram na lista, você retira, tá? Então aqui, ó, preço sobre lucro, simples. Lembrando, você pode fazer várias maneiras isso. Pode fazer o preço sobre lucro de 1 ano, que é o caso que a gente vai fazer aqui. Pode fazer de 2 anos, pode fazer de 3 anos, pode fazer de 4, 5 anos. Toda a metodologia vai ter um pró e um contra e você vai ter que avaliar ela. Mas agora você já tem aí uma noção básica de como fazer o Factor Investing, que no final das contas, traduzindo, é investimento através de fatores. Aí você pode pensar, o Tchuli fica inventando moda, o Tchuli ele está fazendo aí coisa que ele nem sabe o que é. Não, isso aqui, essa metodologia está lá no livro Investidor Inteligente. Olha só, eu vou tirar aqui todos os papéis com liquidez menor que R$ 500 mil, tá? Então o Tchuli fica inventando, fica fazendo coisa da cabeça dele, o Tchuli tá falando besteira, não vou acreditar no Tchuli não. Mas eu tô te tranquilizando, o Tchuli tirou isso aqui do livro Investidor Inteligente. E o que mais que eu posso te falar sobre isso? O Warren Buffett usava essa metodologia até os 40 anos dele. Essa metodologia aqui ela tem um limite que é de 250 milhões de dólares por aí. Então, se você tiver esse problema, você pode me chamar que a gente resolve esse problema de outra maneira, tá? Então, aqui botei em ordem crescente. Eu posso fazer isso com 15 papéis, eu posso fazer isso com 10 papéis, eu posso fazer isso com 8 papéis. E aí você vai escolher o nível de risco que você quer assumir, tá? Então, acabei aqui. Eu fiz um estudo que falava que se eu tirasse a primeira empresa da linha, isso aí melhorava o retorno. Então, como eu não gosto da Oi, eu tomei essa atitude de tirar isso, tá? Então, outra coisa importante que vocês podem fazer também, gente, é o quê?
vocês podem fazer uma análise fundamentalista de cada um desses ativos e tirar aqueles que você não gosta. Por exemplo, eu não gosto de Cielo, então tiro. E aí você vai fazendo uma carteira de 8 papéis, 10 papéis, 15 papéis. Lembra, quanto menos papéis você tiver, maior vai ser o risco e provavelmente maior será o retorno. Então você tem que saber dosar a sua ambição, isso faz parte do teu mindset, tá? Vamos fazer agora isso para o valor patrimonial, é a mesma coisa, tá? Então a gente vai tirar o lucro por ação e a gente vai tirar o dividendo. E agora a gente vai ter de novo 3 colunas, e a gente vai botar de novo aquela formuleta do count if. Então, se for maior que zero, tá dentro, se não, tá fora. Isso aqui é só para agilizar o trabalho, tá? Você pode fazer uma carteira onde você mistura, vamos dizer aqui que só você vai ter 2 estratégias na tua carteira. Então, eu vou ter uma estratégia de preço sobre lucro e a outra estratégia vai ser de preço sobre valor patrimonial. Estou diversificado com isso? De certa forma, sim, porque cada fator ele tem um nível de rentabilidade e um nível de risco. Quando você mistura 2 fatores numa mesma carteira, quer dizer que você está fazendo 2 carteiras diferentes. Então, você pode ter um retorno mais diversificado a partir disso. Um estudo que eu fiz ultimamente aí mostrou que as correlações elas tendem a ser entre os fatores entre 0,40 e 0,80. Lembrando, todo fator ele vai ter um nível de risco diferente, tá? Então, quando a gente está falando do fator do preço sobre o lucro, a gente está falando de um nível de papéis que a gente acaba não incluindo os fundos imobiliários nisso, porque os fundos imobiliários não apresentam estatística de lucro, mas quando a gente está falando de preço sobre valor patrimônio, quando a gente fala de valor sobre patrimônio, aí os FIIs eles estão inclusos, tá? Então a gente bota o preço da ação sobre o valor patrimonial. Isso significa automaticamente que a gente está também falando que preço importa nessa metodologia, tá, gente? Então, olha só, quanta tranqueira aparece aqui. Por isso que uma das maneiras de diminuir o risco é justamente excluindo as empresas ou ativos que têm a liquidez menor que X%. No caso aqui eu vou usar 500 mil só para ser consistente com o primeiro método, tá? Ainda bem que tirou o fundo mérito ali, porque eu já ia tirar ele de qualquer maneira. Não gosto dele por questões de, sei lá, risco, né? Então, a gente faz uma carteira de 15 papéis aqui, olha. A LIC e a Oi são mesma empresa, são o grupo La Fonte, tá? Que é o controlador da Oi, de alguma forma. Então a gente vem aqui, a gente vai botar 15 ações, já tirei a primeira, então eu posso fazer aqui com 10 ações também. Tudo que eu estou fazendo aqui pode ser ao gosto do cliente, tá? Você que manda. Então você vai escolher os ativos que você quer manter ou você quer se desfazer no longo prazo. Lembra que esse longo prazo ele tem a duração de 1 ano, porque daqui a 1 ano você vai refazer esse estudo e vai achar novos papéis para isso, tá? Eu posso adicionar aqui um indicador de liquidez? Pode, já adicionei. Eu posso adicionar um indicador de endividamento? Posso também. Eu posso fazer o que eu quiser. O importante é que eu seja consistente ao longo do tempo, tá? É muito importante que eu seja consistente ao longo do tempo. Então, fiz aqui a segunda carteira. Vamos partir para a terceira carteira? Vamos sim. Então, eu vou tirar o lucro e patrimônio, excluir. Eu quero ficar só com count if, liquidez, dividendo e cotação. Então, tudo que for maior que zero, a gente mantém. E aqui, ó. Vamos aqui excluir todo mundo que não tem o número 3 nessa coluna que eu determinei como filtro, tá? Três. Olha só.
A gente vai excluir o resto. É rapidinho, eu estou mostrando, eu já fiz 2 carteiras aqui, gente. Depois vocês podem pegar esse arquivo e comparar as empresas que se repetiram nas 2 carteiras. Tem gente que usa essa metodologia de moda, tá? Faz 3 Factor Investing, faz 5 Factor Invest em 5 fatores, e aí aqueles que aparecerem em todas as carteiras é um ativo atrativo. Isso aí é uma metodologia também. Por isso que a criatividade pode deixar que qualquer coisa aconteça, tá? Por isso que é tão importante, na minha opinião, você ser consistente na metodologia que você vai usar. Então aqui eu vou excluir também todo mundo que não tiver liquidez de pelo menos 500 mil reais. Tá. Então aqui vai ser o yield. Cotação. E agora a gente vai organizar isso aqui do maior yield para o menor, tá? Olha só, o General Shopping pode ter vendido uma propriedade e pagou esse dividendo aqui extraordinário, tá? Então, estou dando aqui um exemplo só de por que eu excluí ele. Você tem que ir lá no relatório e ter autorresponsabilidade de fazer isso, tá? Porque essas decisões, elas são individuais. Aqui fiz uma carteira de 10 ativos e aqui fiz uma carteira de 8 ativos. Então, nesse tempo aqui, ó, 11 minutos e 52 segundos, eu acabei fazendo 3 carteiras. E aí você pode decidir a partir disso aí, tá? Esse vídeo aqui foi especialmente pro Wagner Rosa, grande amigo, muito paciente. E tamo junto, irmão. Obrigado aí pela requisição desse conteúdo e tomara que você goste, tá? Beijo grande.